Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Nós estamos avançando do dia 11 para o dia 12 de outubro, o dia que no Brasil é consagrado a Nossa Senhora da Conceição Aparecida. É um dia santo de guarda e é um dia em que todos os católicos do Brasil buscam reverenciar essa santa na devoção, na manifestação de rosários, na manifestação de procissões, de missa, porque, afinal de contas, ela é nossa padroeira do Brasil e mãe de Jesus acima de tudo. E por ela trazer Jesus para nós, ela passou a ser muito querida, porque como não amar a mãe daquele que nos salvou, por isso tem aquele provérbio que diz que ama meu filho, minha boca adoça, e certamente o filho diz que ama minha mãe, meu coração também adoça. E diante desse dia tão importante para nós, assim como é todas as padroeiras de países, onde se reverencia, onde se faz festas, onde se faz procissões, comemorações, celebrações, principalmente pela Sua Majestade a Santa Missa, teremos na comunidade de Nossa Senhora Aparecida e todas as outras igrejas missas o dia inteiro praticamente, em vários horários, tal como se fosse um domingo, porque as pessoas procuram Nossa Senhora sempre para que ela busque favores de seu filho Jesus, assim como ela fez em Caná da Galileia. E no santo do dia nos diz que o nosso dever nesse dia 12 é prestar devota, profunda e piedosa homenagem a Nossa Senhora Aparecida, que é a padroeira do nosso país. E desde o descobrimento do Brasil, cultiva-se na América Latina e sobretudo em nossa pátria, que é o Brasil, uma devoção muito terna a Nossa Senhora. Devoção que foi trazida pelos colonizadores missionários de Portugal, que é a terra de Santa Maria. Contudo, Nossa Senhora quis estabelecer com sinais inconfundíveis um centro de devoção que fosse um trono da graça. Então surgiu desde então o santuário de Nossa Senhora Aparecida, que todos nós brasileiros conhecemos através de televisão ou que lá já fomos. Em 1717, 3 pescadores chamados Domingos Garcia, João Alves e Felipe Pedroso, eles eram moradores nas margens do rio Paraíba, do município de Guaratinguetá. Eles estavam cansados e desanimados por não terem apanhado peixe algum. E depois de várias horas de trabalho, já estavam rumando de volta para casa quando, lançando mais uma vez pacientemente a rede, retiraram das águas o corpo de uma imagem sem cabeça. E num segundo arremesso encontraram também a cabeça da imagem de terra cozida, de barro queimado em forno. Impressionado pelo evento, experimentaram lançar mais uma vez a rede. E nesse momento foi tão abundante a pescaria que encheram as canoas.
Imagine também o quanto eles se encheram de alegria, tal como no Evangelho do milagre da pesca. É uma pesca quase milagrosa, mas eu digo que é uma pesca milagrosa. Essa pesca despertou neles grande curiosidade em relação à imagem, que limparam com muito cuidado e verificaram que se tratava de uma imagem de Nossa Senhora da Conceição, e era uma imagem de cor escura, pois ela estava dentro da água há tanto tempo. Ela deveria ter sido quebrada depois de muito tempo, num tempo em que não tinha luz, que era luz de vela, lamparina, enfumaçada pelo fogão de lenha de uma determinada cidade. Por isso ela tinha essa cor escura. Eles colocaram a imagem no oratório da pobre moradia, onde eles começaram a fazer suas orações diárias, os três. Não tardou a Virgem Santíssima, ela começou a mostrar por novos sinais que tinha escolhido essa imagem para distribuir favores especiais a todos os seus devotos, que começaram com aqueles 3 pescadores. E tudo isso chamou a atenção de vizinhança e foi aumentando o número de pessoas que se reunia diante daquela imagem cuja história era uma história diferente, uma história muito linda. Então começaram a fazer pequenas peregrinações à casa deles. E a devoção e a afluência do povo crescia todos os dias, e por isso impunha-se e necessitava-se da construção de uma capela num lugar apropriado, a fim de facilitar a devoção dos fiéis, porque a casa estava muito pequena para receber tantos peregrinos. Estava aí no morro, o Morro dos Coqueiros, o mais vistoso de todos os altos que margeiam o Paraíba, o Rio. Em cima deste morro foi construída a primeira capela em 1745, e ali foi celebrada a primeira missa. Então a gente percebe o crescimento da peregrinação, que chamou a atenção do próprio sacerdote que veio celebrar a missa. A imagem de Nossa Senhora da Conceição, já então chamada pelo carinhoso nome de Aparecida, estava em um lugar definitivo, dando origem à cidade do mesmo nome, Aparecida do Norte. Todos nós conhecemos porque é uma cidade famosa por causa de Nossa Senhora. As etapas ascensionais que incrementavam a devoção a Nossa Senhora Aparecida são as seguintes. A primeira capela, várias vezes reformada e aumentada, era pequena demais e foi substituída em 1888 por uma muito maior e muito mais artística. Feita a construção material, o bispo diocesano quis prover o santuário com adequado serviço religioso. Por isso, convidou os padres redentoristas, e nós até sabemos de um famoso que está a caminho da canonização, que é o padre Vítor Coelho de Almeida, que até fez uma visita a templos idos à nossa cidade em missão. Eu me lembro que eu ganhei santinhos distribuído por ele na porta da catedral. Eu tinha meus 8, 9 anos de idade. Não me esqueço do padre Vítor Coelho de Almeida. E os padres redentoristas, que desde o ano de 1894, eles exercem um admirável zelo e direção
e assistência espiritual ao santuário. Isso nós vemos pelas programações do canal de TV, retransmitindo todas as programações que estão ligadas e coligadas ao santuário. No dia 8 de setembro de 1904, por especial privilégio concedido pelo Santo Padre, procedeu-se à solene coroação da imagem de Nossa Senhora Aparecida na presença de um grande número de bispos, de muitos bispos. E em 1908 o Papa elevou o santuário à dignidade de basílica, assim como o santuário, que era pequenino, que eu lembro quando eu era criança em Campos Altos, mal cabia umas dúzia de pessoas. Hoje, por iniciativa de um padre que lá esteve, Padre Jonas, ele até indiano, ele construiu uma grande, não rica, mas um grande santuário, onde até eu fiz pinturas de uma Santa Ceia na entrada e o Espírito Santo no altar-mor, e lá cabe muitas centenas de pessoas, e ele até já morreu e foi sepultado ao redor, num dos arredores desse santuário, que se tornou o segundo santuário do mundo. E todo ano lá se vê uma multidão de peregrinos vindo de todos os lados, oriundos de todos os lados, para pagar suas promessas, porque se você não puder ir à Aparecida do Norte e ter feito promessa de que lá pagaria, pode ser paga em Campos Altos. Lá é o segundo santuário de Nossa Senhora Aparecida. É como se fosse matriz e filial, a mesma coisa. Mas este ano não receberá, ficará fechado amanhã, no dia 12, por questão ainda do Covid. Em 1930, o Papa Pio XI, acolhendo favoravelmente o pedido dos bispos do Brasil, proclamou solenemente Nossa Senhora Aparecida padroeira principal de todo o nosso Brasil. E em 1967, completando-se 250 anos da devoção, o Papa Paulo VI ofereceu ao Santuário de Aparecida a Rosa de Ouro, querendo com tal gesto reconhecer a importância do santuário e estimular o culto mariano. Com o crescer contínuo das romarias, somando vários milhões de romeiros de cada ano, notou-se que o santuário se tornara demasiadamente pequeno. Então, desde o ano de 1950, pensou-se na construção de um novo e mais majestoso templo mariano. A ciclópica construção, com suas dependências, durou mais de 25 anos e finalmente foi solenemente consagrada na histórica visita do Papa João Paulo II ao Brasil no dia 4 de julho de 1980. Muitas pessoas se lembram dessa visita papal ao Brasil. A presença do Papa Mariano, que ele era muito mariano, e suas maravilhosas exortações ficaram como marco indelével na história da devoção a Nossa Senhora Aparecida. Então, este é um histórico de todo o decorrer, desde a aparição das imagens do Rio Paraíba até o santuário, que ainda não terminou, porque agora estão fazendo mosaico do lado externo do santuário, com riquíssimas e belíssimas imagens retratando
tudo que diz respeito às coisas da criação, às coisas de Deus Criador. Levará algum tempo para ser concluída, mas nós sabemos que no mundo não existe nenhum santuário à altura dele, porque ele é um dos maiores santuários do mundo, marianos. E para quem já conhece esse santuário, a gente percebe o quanto as pessoas gostam de ali estarem, porque respira-se no meio da multidão daquela cidade para muitas pessoas, uma cidade estranha, mas onde se respira uma familiaridade e um aconchego muito grande do colo da Virgem Mãe de Deus, Nossa Senhora Aparecida. Eu particularmente conheço quase todos os santuários do mundo, mas o santuário que eu sinto em casa, não é porque eu moro no Brasil, mas que fala mais, é mais aparentemente piedoso, onde o número de visitantes é grande, é imensurável, as missas são todas lotadas, os santuários lotam de romeiros de todos os lugares do mundo, principalmente do próprio Brasil. Então é um lugar muito gostoso de se visitar e de manifestar nossas devoções a Nossa Senhora e o nosso amor por ela, indo visitar, e onde muitos vão pagar promessas, e com certeza nessas visitas recebemos indulgências, é claro, porque Nossa Senhora não deixaria que esses pequenos ou grandes sacrifícios de pessoas que vêm de tão longe não receberia indulgências plenárias e etc. E quando vou particularmente visitar este santuário, não simplesmente para fazer uma visita oficial ou coisa do gênero, simplesmente porque eu gosto de estar na casa da mãe, ali eu fico horas e horas embevecidos em adoração a Jesus sacramentado, e depois na contemplação, por tempos também, tempos longos, a pequena imagem que está naquele sacrário de ouro, onde ali passam milhares de pessoas de frente, por uma devoção a ela, e ela verdadeiramente é uma imagem milagrosa. E quando Deus quer algo, Ele tirou do barro, Ele tirou do fundo do rio, e perpetua-se por centenas de anos já a devoção sempre crescente à Mãe de Deus, a Mãe de Deus. E o zelo pelos padres redentoristas é um zelo imensurável. É admirável ver tantos sacerdotes que ali celebram diariamente as missas, acolhem muito bem, com muito carinho, com muito carisma, os romeiros oriundos de todos os cantos do mundo que vão ali para praticarem suas devoções a essa mulher tão querida, chamada por nós intimamente de Nossa Senhora Aparecida. Diante desses fatos e diante desse dia tão importante para nós, que se iniciou a partir da meia-noite e agora no caminhar da noite, da madrugada, eu estou aqui falando, contando essa pequena história simples, porém uma história verídica e porém uma história dentro de tantas histórias que se repetem, de tantos e tantos milagres, graças recebidas, cortesias recebidas, mimos recebidos por essa santa que Deus nos deu na cruz, num pacto de sangue, para ser verdadeiramente nossa mãe, porque, como ninguém, ela conheceu o sofrimento de perto.
de ver o filho sendo morto da forma que foi e conseguir se manter de pé, porque reconheceu desde o princípio os desígnios do Pai e percebeu, enquanto o filho crescia, que ele partia para uma salvação, porque ela percebeu que aquele filho que veio das suas entranhas desde o princípio, desde o momento da anunciação do anjo, encarnou no coração dela, na mente e na memória dela, que era mãe de Deus, confirmada pela Isabel, esposa de Zacarias. E ela guardava todas essas coisas no coração, assim como ela guarda todos nós no coração, com amor e fidelidade, e luta com orações diárias, permanentes e constantes, para que todo mundo seja salvo, principalmente nos tempos de hoje, onde nós vemos que as grandes aparições de Nossa Senhora, tanto em Fátima quanto em Lourdes, quanto a aparição de Nossa Senhora em tantos lugares, como em Guadalupe, como em Carabandal, como em Medjugorje e outros lugares, todas as vezes que Nossa Senhora se manifesta ou aparece, ela traz mensagens exortando-nos à vida de oração, à vida de santidade, à vida de obediência ao Filho dela, exortações pedindo-nos, desagrava o seu coração imaculado e o sacratíssimo coração de seu Filho, por ser tão ultrajado por tantos céticos, por tantos hereges, por tantas pessoas que desacreditam ou tentam de todas as formas destruir os valores eclesiásticos por uma implicância que não sabemos porquê nem de onde vem, a não ser do próprio inferno, e eles lutam com todas as forças para poder destruir a fé, destruir a igreja e matar novamente, como sempre estão matando Jesus Cristo. E sempre levar Nossa Senhora ao pranto, porque ela sabe das consequências de tudo isso. Dentro da paciência de Deus, nós sabemos que a própria natureza vai nos cobrando caro tudo aquilo que nós elaboramos, e muitos inocentes pagando pelos pecadores. Por isso nós devemos nos unir, devemos nos recolher sob o manto tão imensurável dela, que como o azul do céu se estende sobre todo o universo, e aqui debaixo deste azul, do olhar da mãe, do manto da mãe, que está sob o olhar do Pai, sob o olhar do Filho, sob a sombra do Altíssimo, do Espírito Santo, orar incessantemente, assim como Maria Santíssima, que, mesmo nos seus afazeres, mesmo diante de todos os seus desafios, de todos os seus comprometimentos com o esposo São José e com o filho Jesus e muito mais com o Pai, que enviou um anjo, uma saudação e um pedido, que ela respondeu numa curvatura de tantos graus, e desde então se tornou escrava do Senhor, e diante dessa escravidão ela nos leva a tantas pessoas de nossa raça, estirpe, assim como a dela, a também nos consagrar a Deus e consagrar-nos a Deus e sermos dele, por ela, escravos. Escravos, que significa não tenho vontade, não tenho a minha vontade, mas que a vontade seja vossa. Por isso, tantas vezes Nossa Senhora aparece com as mãos postas, como que dizendo: amarre minhas mãos uma nas outras, uma na outra, porque enquanto minhas mãos estão acorrentadas assim, e eu não exerço sem favor, serviço a ninguém, a não ser quando o meu Senhor abre minhas algemas,
abre meus cadeados ou desamarra minhas mãos. Ter as mãos unidas, postas como a de Maria, é estar em oração, é estar em gratidão com o Pai, porque Ele não nos escraviza simplesmente para nos oprimir ou nos maltratar, mas ao contrário, para que Ele possa ter o olhar misericordioso sobre nós, amando-nos e dizendo como Ele disse a seu Filho Jesus: este meu filho é minha filha muito amada, no qual eu deposito toda a minha afeição e todo o meu amor. E assim, Ele, quando instituiu a Virgem Maria, quando Ele elaborou-a digna de ser o primeiro sacrário, o primeiro ostensório, a primeira âmbula, o primeiro cálice a receber dentro de si o Filho do Deus Altíssimo, que é o próprio Deus, o próprio Jesus, Ele instituiu puríssima, castíssima, virgem antes, durante e depois do parto, exatamente para essa missão, pois Ele sabia que na humildade dessa serva, na imagem dessa mulher, dessa jovem, tão imatura cronologicamente falando, mas tão madura na fé, no conhecimento das coisas do alto, levada pela presença constante e permanente do Espírito Santo e pela sua dedicação incansável e sua alegria em conhecer cada vez mais, através dos seus pais, da tradição, das participações nos templos, nos cultos religiosos, ela aprendeu tantas coisas. E assim, quando a visita do anjo chega, ela estava literalmente aberta à vontade do Pai. Por isso, a gravidez na sua totalidade de mulher, na mente, no coração, no seu útero, onde todas as células ficaram abastecidas, recheadas no Espírito Santo e no devido lugar, onde gesta-se, embora Jesus foi gerado, Jesus teve sua vida embrionária, humana, como todos nós, embora na porcentagem de 100% Deus, e veio ao mundo por ela. E ela, como mãe, o acompanhou por toda a sua vida terrena. E hoje ela goza, porque combateu a fé, ela guardou a fé, ela terminou o bom combate, e por isso ela, como a grande rainha de todos os santos, está no céu e participa, junto com a Trinitariedade Divina, de todos os eventos e conhece todos os segredos, porque ela é mãe de Deus, filha de Deus preferida, predileta, e mãe e esposa de Deus. E com isso Deus a permite, como embaixatriz da paz, vir até nós tantas e tantas vezes para nos exortar, para nos corrigir e simplesmente nos dizer: rezem, 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 porque enquanto estamos rezando, nós não estamos pecando. Não cabe num coração orante o pecado enquanto se exerce a oração. Por isso ela vem nos pedir que rezemos até que a oração se transforme em alegria. Esta é a missão da Virgem Maria, nos apresentar o Filho de Deus na sua integridade, na sua totalidade, assim como Jesus nos apresentou o Pai, assim como Jesus nos enviou o Espírito Santo. Por isso, abramos nosso coração como se abriu aquele sacrário tão lindo em Aparecida, e onde ela goza daquela presença tão visitada
por tantos devotos que a amam, e através desse pequenino sinal, que por um milagre pescado no rio, corpo depois cabeça, quantos milagres operados, não a imagem, mas através da imagem, através da devoção a Nossa Senhora Aparecida, a Mãe de Jesus, que está a ouvir os rogos dos seus filhos. Por isso, rezemos, saudando-a neste dia tão memorável e tão importante. Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança, nossa salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, estes olhos misericordiosos a nós volvei. E depois deste desterro, mostrai-nos, Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo, agora e todo sempre. Amém.